E vamos a um thriller médico. Uma anatomia de Grey, mas mais dark. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Turno da Noite, do Robin Cook. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que eu gosto muito deste autor. E quanto mais leio este autor, mais gosto deste autor, confesso. Eu gosto muito de séries ligadas à medicina, à anatomia de Grey. Sei lá, havia uma espanhola que eu não me lembro agora o título. Se souberem, ponham nos comentários. Gosto muito do 911, portanto gosto muito de tudo o que tem a ver com medicina e acontecimentos da medicina e portanto quando a Bertrand começou a republicar os livros deste autor, ou pelo menos a publicar alguns livros deste autor, eu acabei por me interessar e, na realidade, o Cook acaba por não desiludir. Neste livro vamos encontrar o Jack, que eu já conheci do livro anterior. O Jack é um médico legista, portanto faz autópsias, e é casado com a Laura. E a Laura é também uma médica legista que foi, ultimamente, segundo este livro, portanto foi elevada a médica legista-chefe, assim é que é, de Nova Iorque. Ora bem, o Jack tem aqui que fazer uma autópsia complicada, porque vai fazer a autópsia de alguém que era amigo da sua mulher. Não que fosse muito seu amigo, mas era amigo da sua mulher. E, portanto, é sempre complicado fazer uma autópsia a um amigo. Ainda para mais, esta mulher era uma médica, a doutora Sue, que morre num parque de estacionamento quando vai a sair do hospital. E morre, aparentemente, sem razão, porque não morre de morte natural. Ou por outra. O Jack e a Laura gostavam muito que ela tivesse morrido na morte natural. Mas o leitor sabe, e isto é que eu gosto do Cook. Porque o Cook dá-nos, sem nos dizer quem é a pessoa que pratica o assassino, ele dá-nos esse assassinato logo no princípio do livro. Portanto, eu não estou a fazer spoiler nenhum, porque se não é o primeiro capítulo, é o segundo. E, na realidade, nós ficamos a saber como é que as coisas aconteceram. E para mim isso é muito interessante nestes livros, porque para mim isso dá-me uma visão do livro diferente. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que eu sei como é que as coisas aconteceram e que sei que não foi uma morte natural, eu vou observar o livro de outra forma. Porque vou começar por tentar perceber onde é que eles se baseiam para tentar mostrar ou em que possíveis provas é que eles podem basear ou não podem, ou o que é que falta para eles acharem que é uma morte natural, e depois vou conseguir acompanhar todo o percurso. Vou acompanhar todo o percurso que os leva a poderem provar não só que não foi uma morte natural, mas também que é o assassino. E isso é muito interessante, porque as coisas que eles vão descobrindo nós já sabíamos. E isso faz com que o leitor se sinta um bocadinho como se tivesse um pé à frente do inspetor. E isso é muito curioso, muito interessante, e dá uma visão do livro ao leitor completamente diferente. Porque ali parece que quem tem o conhecimento não é quem está a contar a história, é o leitor. E, portanto, é quase como pôr a literatura ao contrário. Portanto, o leitor tem mais conhecimento que as personagens que estão a viver a história, que o leitor quer também viver, porque apesar de saber a conclusão, não sabe como é que eles vão lá chegar e não sabe quem é que o fez e a razão por que o fez. E, portanto, tudo isso só sabe que o fez e como o fez. E tudo isso é muito interessante. E eu gosto muito quando os livros funcionam assim, gosto muito quando os livros mostram este piscar de olho ao leitor, que faz com que a leitura se torne mais... faz com que a leitura se adense e se torne de alguma forma mais interessante. Outro aspecto que eu gosto muito nestes livros, do Cook são as descrições médicas. Eu gosto muito de perceber como é que eles chegam a determinadas conclusões, como é que eles fazem determinados procedimentos. É algo que de alguma forma me fascina, este conhecimento médico que eles têm e esta forma de analisar pequenas coisas
através às vezes de experiências químicas, que faz com que eles possam tirar determinadas conclusões. E isso é muito interessante de se ver nestes livros. E o Cook é perito em fazer este tipo de descrições. Essas descrições que ele faz a nível da medicina fazem com que esta leitora se sinta mais participante naquilo que de alguma forma poderia afastá-la do livro, que era o desconhecimento. Portanto, a partir do momento em que o Cook nos dá estas descrições e mete o leitor também a perceber o que é que está a acontecer, mais uma vez nós temos aqui um leitor imersivo nestas descrições e nós temos aqui um leitor que pode de alguma forma sentir-se participante de toda a história, porque mesmo aquilo que poderia ser um constrangimento, porque eu de medicina não percebo nada, ele faz o favor de me explicar, faz o favor de me dar os dados, por forma a que eu possa perceber as conclusões a que eles chegam. Para ajudar ainda mais no entusiasmo com que eu já ia para esta leitura, por estes motivos todos, neste livro do Cook nós temos a pandemia e ele fala de coisas que nos são tão próximas como as vacinas, a utilização das máscaras, portanto, assuntos que de alguma forma ainda nos são sensíveis e assuntos que de alguma forma ainda nos causam alguma ou poderão causar alguma inquietação. E portanto o Cook, ao fazer isso, acaba por mais uma vez valorizar a experiência do leitor, acaba por mais uma vez valorizar a vivência do leitor e acaba por meter o leitor dentro da história de uma forma quase individual, não vivendo através das personagens, mas algo que ele viveu através da sua própria experiência. E todos nós em todo o mundo tivemos esta experiência da pandemia, infelizmente, e todos nós em todo o mundo tivemos estas confusões sobre a utilização das máscaras, as vacinas, que do meu ponto de vista eram desnecessárias, mas que na realidade existiram. Depois acabamos também por ter aflorado aqui o problema da saúde mental. E o problema da saúde mental porque quem morre é um par. Para além de ser uma amiga, é um par. E, portanto, temos aqui também o problema da comunidade médica, como quem morre é um dos seus, ainda por cima num espaço coletivo, porque ela vai ser assassinada na garagem do hospital. Portanto, aquele espaço onde eles têm que passar todos os dias, aquele espaço que acaba por ser um espaço que lhes deveria ter sido restrito, que deveria ter sido só deles, e nós estamos habituadíssimos nos hospitais a ver os parques públicos para todos nós, mas depois as zonas reservadas ou os lugares reservados aos médicos, e portanto esse espaço público, que também é um espaço deles, acaba por alguma forma por ser invadido por quem matou alguém que era uma colega, alguém que era uma amiga. E o Cook mais uma vez dá aqui mais um pulo na relação com o leitor, porque todos nós sentimos de alguma forma, alguma vez na vida, que na morte de um amigo, na morte de um familiar, que houve quase também essa necessidade de nos reestruturarmos e de nos reinventarmos. E já não estou a falar de um parente direto, estou mesmo a falar de um amigo, de alguém que partilhava connosco momentos às vezes de lazer, momentos importantes como batizados, casamentos, mas que por esta ou outra razão acabou por partir até às vezes muito cedo e que nos deixa essa dúvida e essa angústia de ter que preencher, se é que conseguimos alguma vez preencher aquela ausência. Depois temos também aqui um final que é emotivo, um final que é emocionante, talvez um pouco exagerado, ou já sou eu que não quero já sofrer mais, porque o livro está cheio de suspense, o livro está cheio de tensão, o livro está cheio de descobertas que nos levam em permanente em permanente passar de páginas, querendo nós também saber afinal o que é que se passou e querendo nós também saber afinal o que é que aconteceu a esta doutora e porque é que lhe foi feito aquilo que nós tivemos conhecimento no princípio do livro.
É um autor a que eu quero voltar, obviamente, é um autor que eu quero continuar a ler e é um autor que eu acho que vocês deveriam ler, mesmo que ainda não o tenham feito. Temos também aqui a vida pessoal deste casal, do Jack e da Laura, que aqui, enfim, tem também algumas nuances, alguns problemas e algumas tensões, tal qual como em todo o livro. Embora, deixem que vos diga também, haja partes do livro que são muito divertidas e que são partes do livro que eu achei muito interessante, porque foram mesmo muito divertidas e ainda esbocei alguns sorrisos ao ler o livro, apesar de tudo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Turno da Noite, do Robin Cook. Digam se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.